Senhor nos concede agora, irmãos, a liberdade para os santos testemunhos, para contarmos as obras, as maravilhas que nós temos recebido das mãos do Senhor. Nesta noite, o Senhor tem preparado o irmão Paulo é diácono ali em Guarulhos. Insistir para ele atender o culto, mas ele falou que está com problema na coluna, né? Mas para contar umas obras dá, né, irmão Paulo? Então vamos dar primeiramente a liberdade para o irmão Paulo, depois, havendo tempo, estenderemos para toda a igreja. Estamos nesta boa e santa liberdade. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus nesta noite pelo perdão dos meus pecados, pela coroa da vida eterna que o Senhor nos promete se tão somente guardarmos a sua palavra. Agradeço a Deus que o Senhor me chamou no ano de 1966, com 14 anos. Hoje já estou com 71 anos. Alamanaia, o Senhor tem me guardado na sua graça. Agradeço a Deus. O Senhor me guardou na mocidade, preparou uma das suas filhas para ser minha esposa. Depois de muita oração, muito voto, o Senhor deu para nós um casal de filhos. Irmãos, preparou o casamento para eles. Também serve a Deus. E já temos 4 netos, né? Então, por misericórdia, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Agradeço a Deus nesta noite por esta preparação de uma maneira especial. Estamos aqui. Deus preparou mais 2 companheiros, a nossa irmã também que está conosco. O Senhor nos guardou no trajeto, né, um pouquinho longe. Estavam preocupados, o trânsito bastante carregado. Mas o Senhor nos preparou, chegamos ainda no horário. Estamos felizes de estar aqui. Aleluia. Já senti aqui a presença de Deus junto de vós. O importante é congregar e sentir o Senhor, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Irmão, o Senhor tem feito muita obra, como eu disse a respeito dos meus filhos. Assim que nós casamos, 73. O Senhor deu uma filha para nós, mas o Senhor achou melhor levar para ele, né? E nós ficamos, choramos bastante, mas a promessa de Deus, aleluia, estava em pé na nossa vida, que quando no nosso casamento Deus preparou o nosso irmão, né? Eu sou paranaense, a cidade de Faxinal. Deus preparou, estava lá o irmão ancião que orou conosco, né? E Deus colocou na sua boca que o Senhor ia dar filhos para nós. E depois o Senhor levou a nossa bebê. Ficamos esperando a misericórdia de Deus. Mas irmãos, o tempo passou. Minha esposa começou a perder a paz. Aleluia. Eu ia para o trabalho, quando chegava era chorando. O que está acontecendo? Eu queria ter um filho, né? Aquela história de mãe. Aleluia. Quando foi um dia, irmãos, ela passou no médico, era uma médica, e contou a situação. A médica falou para ela assim: por que você não pega uma criança para criar? Vocês são jovens, seu esposo trabalha, né? Pega uma criança. E ela chegou em casa toda animada com essa proposta que a médica fez. Aleluia. Na hora sim, irmãos, falei, era dia de culto. Falei, vamos congregar? O que o Senhor falar, nós vamos fazer. Aleluia. Eu não tenho dom nenhum, não. Dom de crer na palavra eu tenho, glória a Deus, né? Aleluia. Chegamos na igreja, o Senhor mandou cântico de Ana, glória ao Senhor. Como Ana abraçou, vocês também vão abraçar a criança. Irmãos, voltamos para casa tudo feliz. Sabíamos, aleluia, que o Senhor ia cumprir a sua palavra. Irmãos, no próximo mês minha esposa já sentiu alguma diferença, foi fazer o exame, já estava gestante, né? Aí veio a nossa filha, aleluia. Foi uma gestação bastante provada, muita luta. Aquele que não gosta de nós, né, irmãos, quer aproveitar as oportunidades, mas o Senhor deu a vitória, veio a bebê com saúde, hoje
uma senhora, já tem as filhas, tem saúde, louvado seja Deus. E quando passou uns dias, irmãos, passou lá os dias, minha esposa falou assim, estou sentindo como que eu estava grávida, assim, né? Aí eu, na fé novamente, aleluia, corri no calendário assim, falei, no mês de junho vai nascer o menino, glória a Deus, aleluia. Dia 3 de junho nasceu o menino, estou aqui glorificando a Deus, que a palavra de Deus cumpriu na nossa vida, né, irmão? E também nas nossas enfermidades. Minha esposa passou por uma cirurgia muito difícil. Ela, após a cirurgia, teve uma hemorragia, foi levada novamente para o centro cirúrgico e ela perdeu todo o sangue. E Deus abençoou que um dos médicos, né, a equipe médica correu e ela perdendo sangue. Aquele tempo ela era mais nova, ela tinha o cabelo bem longo assim, o cabelo tudo cheio de sangue, o chão ficou cheio de sangue, aleluia. Eu cheguei para visitar, e ela contando, né, que levaram ela para o centro cirúrgico e uns médicos falaram, não tem mais jeito, ela já morreu, não tem mais jeito, mas ela estava ouvindo. Aí, aleluia, o Senhor tomou um dos médicos, né? Por isso que nós oramos para quem vai passar por cirurgia, né? Para Deus iluminar os homens mesmo, né? Aleluia. E um dos médicos falou, não, vamos fazer uma transfusão de sangue. Se ela suportar, tudo bem. Se ela não suportar, fizemos a nossa parte, né? Mas era o Senhor trabalhando. Ela tinha o sangue negativo e no mercado, né, irmão, não encontrou o sangue igual ao dela. Aí falou, vamos colocar o outro sangue. Se ela suportar, porque eu não entendo nada de medicina, que diz que tem uma complicação aí, né? Mas foi aplicado aquele sangue, o Senhor abençoou, deu a vida, aleluia. E daí quando ela voltou ao médico, né? O médico chamou pelo nome, vou falar o nome dela, ela não está aqui, é chamar Araci. E o médico, irmão, vê quando Deus faz a obra. O médico, não, pelo relatório, todos nós sabemos que quando nós vamos ao médico, ele faz um relatório do que nós estamos fazendo lá, o que passou com a gente. Diz que o médico olhava para o relatório e olhava para ela, assim. Falou, mas eu chamei a dona Araci. Aí ela falou, não, mas Araci sou eu, é a senhora. Porque pelo relatório, eles imaginavam que ela tinha falecido. Ela tinha falecido. Que deram alta para casa, né? Vai para casa, né? Aleluia. Mas o Senhor, que é o dono da vida, deu a vida e até hoje está no nosso meio glorificando a Deus, né, irmãos? O Senhor é maravilhoso, tem feito muita obra. Também já passei, irmãos, tinha um cálculo renal, sofri bastante com essa enfermidade, mas numa noite passei muito mal. Chamamos o nosso cooperador para orar. Ele orou, Deus colocou na sua boca, fique em paz, que Deus vai fazer a obra, glória a Deus. Passou uns dias, isso foi numa quarta-feira, quando foi no domingo de manhã, Deus abençoou, expeli aquele cálculo, estou aqui glorificando a Deus, né, irmãos? Aleluia. Na minha família, sou uma família bastante grande, temos passado muitas dificuldades, muitas enfermidades, muitas lutas, mas em tudo o Senhor tem dado vitória para nós. Também agradeço a Deus que Ele, já com 55 anos, eu tinha dado a entrada na aposentadoria, né? E já pensando de voltar para o Paraná, para minha terra natal, né? E Deus tomou um cooperador, nosso irmão, de uma igreja vizinha. Nós estávamos numa reunião. Ele falou, daí, irmão Paulo, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Como é que tá as coisas? Eu falei, esperando chegar o cartãozinho do INSS, né? E pegar a mudança. O senhor sabe para onde? Ele não sabia ainda para onde. Ele olhou bem dentro do meu olho e falou, será? Eu falei, sim. Mas dali uns dias chegou a notícia que o Senhor tinha me confirmado o Ministério da Piedade, né? Glória a Deus. Aleluia. Estamos aí servindo o Senhor sem entendimento nenhum, sem nenhum conhecimento, sem nenhum dom. Alamanaia. Santo Deus. Mas na hora da necessidade o Senhor aparece e o nome de Deus é glorificado, né, irmãos? Nos atendimentos, nas viagens, nas missões, em tudo tenho visto a mão de Deus trabalhando ao meu e ao nosso favor, né, irmão? Porque nós que o Senhor chamou, todos nós, não trabalhamos para nós, trabalhamos, aleluia, para o Senhor e para aqueles que o Senhor nos manda também atender, né, irmãos? A obra da piedade, a irmandade sabe, né? É um leque muito grande, né?
Aleluia. Mas temos um ensinamento, e quem tem que contar as obras que recebe, é quem a tem, quem recebe as bênçãos, né? Nós simplesmente somos instrumentos nas mãos de Deus, mas Deus tem feito muita obra, muito milagre, aleluia, nas compras, né, irmão? Às vezes para nós um valor dá um pouquinho de mercadoria, né? Mas quando é para a obra da piedade, o Senhor aumenta com uma boa compra, as famílias ficam contentes, glorificando a Deus, e nós também, com toda alegria, agradecendo a esse nosso Deus, e a irmandade, né? Já aproveitando que, né, irmãos, aqui, a irmandade também que serve a Deus nas coletas, né? Porque, irmão, santo Deus, quem é o diácono, as irmãs da piedade, se a irmandade não cooperar nas coletas, né? Então, cada compra que faz, cada irmão e irmã que levanta aqui para agradecer do atendimento, toda a irmandade tem uma partezinha, né? Aquele que serviu a Deus nas coletas, Alamanaya, pode dar glória a Deus nos bancos aí também, que você faz parte desse atendimento também, né, irmão? E tudo o Senhor tem nos abençoado. Aleluia. Na nossa como congregação, nós somos 650 mais ou menos de Santa Ceia. O Senhor tem feito muita obra, muito milagre. Aleluia. O Senhor traz no meu coração contar uma obra de unção, irmãos. Os irmãos de uma igreja que eu dou atendimento, o irmão pediu que fôssemos lá ungir, um cooperador me ligou, fomos lá, o Senhor deu, né, preparou o serviço da unção, e um outro irmão que acompanhava nós, falou assim, irmão, não sei se dizer lá em casa também, isso já era madrugada, né? Eu falei, mas irmão, agora, não, vamos lá. Aí fomos, não sabíamos o que íamos encontrar, chegamos na irmã acamada, aleluia, e Deus deu a graça de orar, foi ungida também no nome do Senhor. Irmãos, depois ela levantou para agradecer, ela sentiu uma dor de cabeça de mais de 20 anos. Naquela unção, o Senhor libertou por completo, né? Aleluia. Irmãos, aleluia. Também Deus preparou, foi fazer uma visita no hospital. Uma nossa irmã, ela é uma irmã muito valente. Ela é brigadista, organista, é esposa do irmão carregado, sabe aquele irmão que não sabe dar um passo sem a esposa, né? É aquele irmão. Todos nós amamos as nossas esposas, né? Mas ele era assim, bastante necessitado da esposa. Tudo era a esposa para ele. Aí ela pegou aquela enfermidade do dengue hemorrágica, né? E de repente ia para casa, voltava para o hospital, e uma luta, e o irmão chorava demais, preocupado demais. E um dia eu fui congregar nessa igreja, eu dava assistência lá. Falei, irmão Paulo, vai lá visitar minha esposa, vai lá, está internada. Irmãos, o senhor não permitiu, não encontrei nenhum companheiro para ir, fui sozinho. Ela estava na UTI, cheguei lá, ela estava sentadinha, mas irmão, descaída por completo. Aleluia, gente fraco, né? Quando bate o olho assim, parece que a fé vai lá embaixo, né? Essa aqui não tem mais jeito, né? Aleluia. Aí conversei um pouquinho com ela, e já ela falou, vamos orar, irmão Paulo, vamos orar. Irmãos, oramos, como é o nosso ensinamento, né? No hospital, na UTI principalmente, tudo baixinho. Aleluia. Estou contando aqui, irmão, mas toda a honra, toda a glória ao nosso Deus, né? Como já disse, nós somos simples instrumentos na mão de Deus. E oramos, entreguei aquela causa na mão de Deus, e a serva de Deus ficou deitadinha. Irmãos, depois ela levantou para contar na nossa igreja, que é o Jardim Novo Portugal. Eu não estava, viajando, e ela contou que quando saí, irmãos, os médicos, enfermeiros, veio tudo correndo ao lado da irmã, perguntou, quem é esse anjo que veio aqui? Eu falei, não é um anjo, não, é o irmão Paulo meu que veio aqui, né? Aleluia. Irmãos, agradeça a Deus. 3 dias depois a irmã foi para casa, está lá glorificando a Deus. Pensávamos que nós íamos, o Senhor ia levar, mas o Senhor deu a vida. Isso já faz vários anos. A nossa irmã continua lá servindo a Deus, valente como sempre, né? E eu estou aqui glorificando o nome do Senhor, porque na hora da dificuldade, quando nós pensamos que não tem mais saída, o Senhor chega e faz milagre, né?
O Senhor tem feito muitas obras, muitos livramentos, irmão, muitos livramentos. Aleluia. Nas viagens, trabalhei com um caminhoneiro muitos anos, o Senhor me guardou, nunca sofri um acidente, nunca passei por grandes assaltos, né? Trabalhei com produtos perigosos, mas o Senhor me guardou, irmãos. Uma vez nós tínhamos uma F4000, fazíamos entrega, eu e meu filho, 2 pessoas com má intenção entrou na nossa caminhonete, aleluia, armados. Fiquemos bastante preocupados. Meu filho bem jovem, ai meu Deus, tem misericórdia, guarda nós. E ele fazendo algumas perguntas, nós fomos respondendo, mas chegou um determinado lugar, o Senhor o Senhor deu um espavento neles assim, irmão. Ele falou, olha, nós íamos levar essa caminhonete, é uma F4000, mas agora não vamos levar não. O Senhor deixa nós aqui, nós vamos embora, você vai seguir a sua viagem. E eu estou aqui glorificando a Deus, que o Senhor nos guardou, né, irmão? Guardou a nossa vida principalmente, e também o bem que Deus tinha preparado, né, irmãos? Aproveitando aqui para convidar todos para congregar com nós, Jardim Novo Portugal, em Guarulhos. É tão pertinho, né? 50 quilômetros, né? Rapidinho já chega lá, né? Deus preparou e nós estamos aqui. E a minha esposa, a minha filha, pediu para vos saudar e desejo levar a vossa saudação para mim como congregação com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo que tem feito por mim, pela minha família. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Os companheiros do irmão Paulo, sentindo de agradecer a Deus, vem à frente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Quero dar graças a Deus pela vida eterna que o Senhor nos oferece, se for firme e fiel a Ele até o fim. Agradeço a Deus pela esposa, pelos filhos, pelos netos. E agradeço a Deus também que Ele tem me emprestado o Ministério da Música. Há 42 anos já que eu sirvo a Deus como instrumento. Agradeço a Deus pela promessa com evidências de novas línguas que tem selado a minha alma para a melhor confirmação da sua verdade na minha vida. E essa tem sido consolo nas horas de angústia também. Quero agradecer a Deus, irmãos. Não é contar prova, é agradecer a Deus que eu estou há 12 anos desempregado. Mas veja bem, irmãos, 12 anos desempregado, mas não sem trabalhar. 12 anos sem registro na carteira. Mas nesses 12 anos eu tenho visto grandes milagres na minha vida. Tenho sido atendido pela obra da piedade, mas na hora exata tem chegado o suprimento. Um dia nós saímos do culto à tarde, um frio, e minha esposa e nós, sem um tostão no bolso, e minha esposa falou assim, nossa, daria tudo hoje para tomar um Toddy quente, aleluia. Os irmãos veem como Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. E nós chegamos em casa e falei, só Deus, filha. E fomos para casa e eu entristeci meu coração, irmãos. Porque eu tenho os filhos todos casados já, e é só eu e ela. E aí nós entramos em casa, ela não tinha nem passado a chave na porta, chegou esse anjo em casa com a cesta básica, e a primeira coisa que ele ofereceu para nós foi o Toddy. Aleluia. Também agradeço a Deus que Deus tem vindo a nossa vida nas das coisas. Eu fiz a barba, irmãos, 1 ano com a Gillette só. E eu fazia a barba normal. Minha barba é um pouco ralinha, mas E eu fazia essa barba e dando glória a Deus. E nosso irmão sempre levando a cesta básica, mas nunca ganhei Gillette. Um dia Deus preparou as irmãs da obra da piedade, foram lá, me levaram uma compra que deu para 6 meses. Glória a Deus. E nessa compra veio a Gillette. E aí eu fiz uma prova com Deus.
Peguei aquela Gillette velhinha, quando eu fui passar no rosto, quase arranquei a pele fora. Ela durou até ali. Glória ao teu santo nome. Dou graças a Deus também que eu tenho uma filha, a do meio, que ela não podia gerar. Já tinha 3 anos de casado, desejosa de ser mãe, mas não podia gerar. E nós sempre orando a Deus. Quando foi um dia, ela mora em Uberlândia, ela mandou: pai, dá glória a Deus, estou grávida. E grande foi minha preocupação, porque nós sabíamos que ela tinha útero infantil. E aí, falei: meu Deus, é só tu agora na nossa vida. E aí foi a gestação toda naquela preocupação. Mas dou graças a Deus que chegou no tempo, teve o parto normal, com uma criança linda, saudável, e está grávida de novo, agora de novo. Vai para mais do neto. Já está chegando meu 6º neto. Então Deus é maravilhoso na nossa vida, irmãos. A gente não tem o que agradecer, porque se for agradecer tem que ficar aqui a noite inteira, ou amanhã e tudo, porque é tantas obras. Uma vez eu com 3 contas de luz atrasada, e aí eu precisava fazer um trabalho, que eu trabalho em casa com internet, e apareceu um trabalho para mim, que dava, na sexta-feira, que dava para mim fazer aquele trabalho e pagar minhas contas. Quando eu comecei a fazer o trabalho, a minha esposa chegou e falou assim: ó, o carro da Bandeirante está aí, encostou aí. Eu falei: Senhor. Aí peguei, fui lá, desliguei o computador para não dar aquele baque, e fiquei olhando para a luz e clamando a Deus, e a luz não apagava. E aí demorou um tanto, a esposa falou assim: eles foram embora. Falei: glória a Deus. Então liguei o computador, comecei a trabalhar, meu portão é todo fechado. Aí ela olhou pelo buraquinho e falou: não, foi embora não, está ali na frente, estou parado aqui ainda. Aí eu falei: agora seja o que Deus quiser, vou terminar o serviço. Terminei aquele serviço e fui lá, levei para cliente, entreguei, recebi, paguei as 3 contas de luz na segunda-feira e fiquei em paz. Quando eu fui na quarta-feira, a Bandeirante encostou na minha casa e falou assim: nós íamos religar a luz aqui que está cortada. Eu falei: não, aqui você não cortou nada, aleluia. Mas está aqui no papel que está cortado. Eu falei: não, aqui não, você não cortou nada. Então eu dou graças a Deus, irmãos, que se Deus prometeu na sua vida que você vai ser feliz, provado ou não. Aleluia. Porque a prova não derruba nós, irmãos. A prova não derruba. Às vezes deixa você abatido, deixa você angustiado. Mas você olha para cima e vê Deus, que é o Todo-Poderoso nessa vida. Dou graças a Deus por essa força. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Minha irmã, pode ir. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Louvado na presença de Deus, segundo a querida... Um pouquinho. Tem um ferrinho para vamos segurar aqui. Isso. Segundo a querida irmandade, que dá graças a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela conservação da minha alma até esse presente momento. Quero agradecer a Deus também por Senhor ter chamado no Santo Caminho com 13 anos, ter me conservado até esse presente momento. Também agradeço a Deus pelo dom da música. Assim não consegui me enxergar, mas o Senhor tem preparado de tocar na sua orquestra também. Também agradeço a Deus por o Senhor ter preparado essa viagem da cidade de Santa Fé do Paraná, do Paraguai, até nessa cidade. Uma alegria estar congregado com a Irmandade. Eu saindo de lá eu não trouxe saudação, mas no nome da minha Irmandade de lá eu saúdo e levo a vossa saudação com a santa paz de Deus. Amém. Eu peço a oração da Irmandade, ora Deus por mim, porque sou muito fraco, muito errante, muito provado, mas o Senhor é sabedor de todas as coisas. Agradeço a Deus pela força, Deus seja louvado. Amém.
Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pela coroa de vida eterna que o Senhor me promete for um filho firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus pelo dom da música, pelo Senhor da promessa na qual já permanece no meu coração até o presente momento e pelo encargo de auxiliar nessa comum congregação. Agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor tem preparado, nesse ano, de passar por diversas dificuldades. No início do ano veio a enfermidade, cirurgia, e logo após a cirurgia o Senhor permitiu de mim ficar desempregado. E ali, irmãos, grande foi a aflição no meu coração, mas o Senhor abriu as portas ali logo depois de um mês ali que eu recebi aquela notícia que ia ser desligado da empresa. Ali já na área de TI, irmãos, era como um suporte técnico. Eu agradeço a Deus que não era o que eu desejava no momento, mas quem está desempregado, irmãos, não pode escolher serviço. Abracei aquele emprego, irmãos, agradeço a Deus. Comecei a trabalhar ali naquela empresa, o Senhor foi nos abençoando, foi nos ajudando, dando força. Eu agradeço a Deus que ali o desejo do meu coração era trabalhar como programador, desenvolvedor, nem que fosse como estágio em alguma empresa. E ali onde eu via, irmãos, ali alguma vaga, pegava meu currículo, ia na internet, mandava meu currículo. E agradeço a Deus que assim foi, irmãos. Passou um tempo, preparou de congregar numa quinta-feira ali na comunidade. E o servo de Deus presidiu o culto e Deus mandava na boca do servo de Deus Apocalipse 3, a partir do versículo 7. E ali, irmãos, confesso para a Irmandade, foi ali ajudar na comunhão, os músicos ali. Sabemos que tem necessidade. E antes de ir, irmãos, eu conversando com Deus e nas minhas orações eu falava: Senhor, tem aberto essa porta de emprego na minha vida, mas o desejo do meu coração é ser programador e onde eu estou não me vejo, assim, não vejo crescimento. Uma empresa muito focada como um suporte e ali eu não via campo para crescer ali naquela empresa, irmãos. Agradeço a Deus que ali o Senhor mandava aquela palavra, que ali o Senhor estava abrindo a porta da salvação, que o Senhor estava abrindo a porta da felicidade, que o Senhor estava abrindo a porta ali da benção para aqueles que estavam na miséria, irmãos. Agradeço a Deus que ali o Senhor falou também que oxalá que o Senhor abrisse uma porta de emprego, irmãos. Agradeço a Deus que ali peguei aquela palavra, irmãos, e no dia seguinte recebi uma mensagem ali no meu LinkedIn, uma rede social, irmãos, ali de emprego, onde tem as pessoas comunicam com as empresas e vice-versa. E ali recebi uma proposta, irmão, de emprego de estágio. Agradeço a Deus que ali o Senhor preparou de fazer uma entrevista. Passei naquela primeira entrevista, fiz a segunda entrevista já com o gestor. A gente conversou, ele apresentou para mim o projeto, como que ia ser, como queria funcionar. Agradeço a Deus, irmãos, que ali no meu intento, no meu pensamento, aquela vaga já estava comigo mediante a palavra que o Senhor tinha mandado, por todo o desenrolar que tinha acontecido. Mas agradeço a Deus que aí a moça do RH pediu meu número de contato, falou que o gestor ia entrar em contato comigo, e por ali ficou, irmãos. Aquele gestor acabou não entrando em contato comigo, por algum motivo, acabou não dando certo. E agradeço a Deus que me peguei naquela palavra, irmãos, que Deus ia abrir uma porta na minha vida. Agradeço a Deus que assim fui mandando os currículos ali. E agradeço a Deus que dentro da empresa tem a intranet, e ali tem as vagas, onde a gente consegue ver na empresa onde que tem vaga ali na empresa. Agradeço a Deus que sempre olhava e nunca tinha vaga de desenvolvimento de programador. E agradeço a Deus que um dia ele via ali, irmãos, eu abri aquele link, estava lá, desenvolvedor júnior. Agradeço a Deus, irmãos, que pelas requisições ali que tinha dentro daquela vaga, pela descrição, talvez eu me encaixaria, irmãos, por conta que pedia alguma experiência, conhecimento, algumas ferramentas que eu não conhecia, mas eu senti alegria, irmãos, em emprestar. Falei: se for da vontade de Deus, o Senhor vai abrir essa porta na minha vida. E assim foi. Agradeço a Deus, irmãos, que guardei no meu coração, e orei a Deus, e fui orando a Deus. E ali o Senhor me preparou de fazer uma entrevista, irmãos, ali com a coordenadora daquela vaga. Agradeço a Deus que ela falou que recebeu meu currículo, que gostou do meu perfil, que viu ali a minha boa vontade, jovem, já se candidatando para aquilo. Agradeço a Deus que ele tinha um teste, irmãos. Agradeço a Deus que quando abri aquele teste foi grande nervosismo do meu coração, por conta que eu não sabia sabia poucas coisas, irmãos, daquele teste, mas agradeço a Deus que o Senhor entrou comigo dentro daquele teste, irmãos. Tinham 15 questões ali, 3 códigos, irmãos, e 12 questões alternativas. Agradeço a Deus que o Senhor deu a graça de acertar 12 questões daquelas 15 e fui aprovado naquela vaga, irmãos, não por mérito nosso, mas toda a honra seja dada a Deus, irmãos. O Senhor nos colocou naquele encargo. Agradeço a Deus por essa força, por essa oportunidade. Deus seja louvado. Amém.